CD3 Vida Profissional. Esse CD vai te trazer sabedoria, conduta. A repetição desse CD, ouvindo ele várias vezes, você vai ter uma nova conduta profissional, novos valores profissionais, uma nova visão profissional. Insiste em ouvi-lo e insiste em mudar quem você é, porque você pode ser ainda melhor. Eu te convido a ouvir essas passagens bíblicas, passagens que falam de uma vida profissional produtiva, frutífera, uma vida profissional de valor, de conquistas. Então deixe tua mente, deixe teu coração, se abra para o que você vai ouvir e aproveite tudo isso. Preguiçoso aprende uma lição com as formigas. Elas não têm líder, nem chefe, nem governador, mas guardam comida no verão, preparando-se para o inverno. Preguiçoso, até quando você vai ficar deitado? Quando vai se levantar? Faço planos e os ponho em prática. Tenho inteligência e sou forte. Eu ajudo os reis a governarem e os governadores a fazerem boas leis. Os governadores governam com a minha ajuda e também todas as autoridades e pessoas importantes da terra. Eu sou Deus. Se você repreender uma pessoa vaidosa, a única coisa que vai conseguir é ser insultado. Se tentar corrigir um homem mau, o que vai conseguir é ser humilhado. Nunca repreenda uma pessoa vaidosa, ela o odiará por isso. Mas, se você corrigir uma pessoa sábia, ela o respeitará. Qualquer coisa que você ensina a uma pessoa sábia, torna-a mais sábia ainda. E tudo que você diz a uma pessoa direita, aumenta a sabedoria dela. O preguiçoso fica pobre, mas quem se esforça no trabalho enriquece. Quem tem juízo, colhe no tempo certo, mas quem dorme na época da colheita, passa vergonha. A pessoa honesta anda em paz e segurança, mas a desonesta será desmascarada. Nunca mande um preguiçoso fazer alguma coisa. Ele será tão irritante como vinagre nos dentes ou fumaça nos olhos. O Senhor Deus detesta quem usa balança desonesta, mas gosta de quem usa pesos justos. Aquele que acha muito saber será logo humilhado, mas a sabedoria está com os de coração humilde. As pessoas direitas são guiadas pela honestidade. A perversidade dos desonestos será sua própria desgraça. No dia de ser avaliado, as riquezas não adiantam nada, mas a honestidade livra da morte. A honestidade torna mais fácil a vida dos bons, porém os maus causarão a sua própria desgraça. A honestidade livra o homem correto, mas o desonesto é apanhado na armadilha da sua própria ganância. O país que não tem um bom governo cairá. Com muitos conselheiros há segurança. O comerciante que armazena mantimento, esperando preço mais alto, é amaldiçoado pelo povo, mas o que põe à venda o que tem é estimado por todos. Quem procura o bem é respeitado, mas quem busca o mal será a vítima do mal. Aquele que quer aprender gosta que lhe digam quando está errado. Só o tolo não gosta de ser corrigido. Aqueles que planejam o mal acabarão mal, porém os que trabalham para o bem dos outros encontrarão felicidade. Nada de ruim acontece com os homens honestos, porém os maus só encontram dificuldade. O homem esforçado mandará nos outros, mas o preguiçoso se tornará escravo. Por mais que o preguiçoso deseje alguma coisa, ele não conseguirá, mas as pessoas esforçadas conseguem o que desejam. Quem não põe um animal para puxar o arado, colhe bem pouco, mas aquele que põe o animal, colhe muito. Os maus terão de respeitar os bons e pedir humildemente a sua ajuda.
Quem trabalha para o bem ganha a confiança e o respeito dos outros, mas quem trabalha para o mal está cometendo um erro. Quem trabalha tem com o que viver, mas quem só conversa passará necessidade. A grandeza de um líder depende do número de pessoas que ele governa. Sem elas, não há grandeza. A corrupção leva os maus à desgraça, mas a honestidade protege os bons. No coração das pessoas sensatas mora a sabedoria, mas os tolos não a conhecem. A justiça engrandece um povo, mas a corrupção é desgraça para qualquer nação. Os líderes recompensam os seus servos competentes, mas há punição para os que não agem bem. O preguiçoso encontra dificuldades por toda parte, mas para a pessoa correta, a vida não é tão difícil. Confia teus negócios ao Senhor e teus planos terão bom êxito. O Senhor fez os pesos e as medidas, por isso quer que sejam usados com honestidade. Os reis não toleram mal, porque o que torna forte um governo é a justiça. O trabalhador trabalha para si mesmo, porque a sua boca o incita. O empregado sábio dominará sobre o filho de conduta vergonhosa e participará da herança como um dos irmãos. Não é bom perseguir um homem correto, não é certo punir os líderes honestos. O trabalhador relaxado é companheiro daquele que desperdiça. O coração do inteligente está sempre procurando aprender, e o ouvido dos sábios busca o conhecimento. O presente abre o caminho para aquele que o entrega e o conduz à presença dos grandes. Aquele que é o primeiro a fazer a sua defesa parece ter razão, mas só até que a outra pessoa comece a lhe fazer perguntas, você saberá. A sabedoria está em primeiro refletir e depois proceder. A precipitação é o primeiro passo para o erro. Um homem bem-sucedido está cercado por muitos amigos, mas os de poucos resultados não conseguem conservar os amigos que têm. Não convém ao insensato viver entre as delícias da vida, muito menos ainda a um empregado dominar os chefes. Como o rugido do leão jovem é a indignação do líder, mas como o orvalho sobre a relva é a sua benevolência. Quem é preguiçoso e dorminhoco acabará passando fome. Ouça os conselhos e esteja pronto para aprender, assim um dia você será sábio. O preguiçoso esconde a sua mão ao seio e não tem disposição nem de pôr o alimento na sua própria boca. Os orgulhosos devem ser repreendidos para que as pessoas simples aprendam uma lição de humildade. Quem é sábio aprenda quando é corrigido. O lavrador preguiçoso que não ara a sua terra no tempo certo não terá nada para colher. O Senhor Deus detesta quem usa as medidas e pesos desonestos. Está muito caro, diz o comprador, mas depois sai e se gaba de ter feito um ótimo negócio. A comida que se consegue desonestamente pode ser muito gostosa, mas depois será como areia na boca. Procure bons conselhos e você terá sucesso. Só se vence grandes desafios com planejamento. O líder sábio procura a fonte do mal e toma providências enérgicas para estabelecer a justiça. Os planos do diligente conduzem à abundância, mas todo precipitado apressa-se para a penúria. Quando o zombador é castigado, as pessoas sem experiência aprendem uma lição. Quando se ensina o sábio, o seu conhecimento é aumentado. O preguiçoso morre desejando muitas coisas porque se nega a trabalhar. Ele passa o dia inteiro pensando no que gostaria de ter. Porém, a pessoa de caráter tem o que dar e dá com prazer. O preguiçoso fica em casa e diz: se eu sair, o leão me pega. A pessoa sensata vê o perigo e se desvia dele, mas o insensato vai em frente e acaba mal. Mande embora a pessoa orgulhosa e acabarão os desentendimentos, as discussões e os xingamentos.
Você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Ele será promovido ao serviço do rei, e ele não mais trabalhará para qualquer pessoa. Não mude de lugar uma divisa antiga, nem tome posse de terras que pertençam aos órfãos. Preste atenção no que lhes ensinam e aprenda o mais que puder. Ter conhecimento é melhor do que ser forte. O conhecimento é mais importante do que a força. Afinal, antes de enfrentar o desafio, é preciso planejar bem, e quando há muitos conselheiros, é mais fácil vencer. Os provérbios dos sábios são profundos demais para serem entendidos pelos tolos. Quando são discutidos assuntos importantes, os tolos não têm nada para dizer. Quem planeja o mal será chamado de criador de problemas. Aquele que fraqueja no dia da crise demonstra o verdadeiro caráter da sua força. Meu filho, coma mel, pois o mel faz bem, assim como o favo de mel é doce na sua língua. Assim também será o conhecimento da sabedoria, boa para a sua alma. Se você conseguir sabedoria e conhecimento, terá um futuro brilhante e não se perderá a tua esperança. Estas coisas também foram ditas por homens sábios. O juiz não deve favorecer ninguém. Se ele declarar inocente um homem que é culpado, será amaldiçoado e odiado por todos. Porém, os juízes que castigam o culpado receberão bênção e gozarão de boa fama. Eu andei pelos campos e plantações de uva de um homem tolo e preguiçoso. Tudo estava cheio de espinho e coberto de mato, e o muro de pedras havia caído. Olhei para aquilo, pensei bem e aprendi a seguinte lição: durma um pouco mais, cruze os braços e descanse mais um pouco. Mas enquanto você estiver dormindo, a pobreza o atacará como um ladrão armado. Afaste do governante os maus conselheiros, porque o que torna forte uma administração é a justiça. Quando você estiver diante das autoridades, não se faça de importante. É melhor que depois lhe deem um lugar de honra do que você ser humilhado na presença das autoridades. Não leve precipitadamente o teu próximo ao juízo, pois o que você fará se ele o desacreditar? Procure resolver sua causa diretamente com o seu próximo e não revele o segredo de outra pessoa. Caso contrário, quem o ouvir poderá recriminá-lo e você jamais perderá sua má reputação. Quando alguém está querendo aprender, o conselho de uma pessoa experiente vale mais do que anéis de ouro ou joias de ouro. Quem promete e não cumpre é como uma nuvem e o vento que não trazem chuva. A paciência convence até as autoridades e a perseverança pode vencer qualquer dificuldade. No momento de dificuldade, depender de uma pessoa que não merece confiança é como mastigar com um dente estragado, andar com o pé descalço. Assim como a neve é imprópria no verão e a chuva no tempo da colheita, do mesmo modo não convém o reconhecimento ao insensato. Quem manda um tolo dar um recado está procurando problemas. Seria melhor que cortasse os próprios pés. O patrão que contrata qualquer tolo que lhe pede emprego acaba prejudicando a todos. O preguiçoso fica em casa e diz: se eu sair, o leão me pega. O preguiçoso vira de um lado para o outro da cama. Ele é como uma porta que gira nas dobradiças, mas de fato não sai do lugar. Existe gente que tem preguiça até de pôr a comida na própria boca. O preguiçoso acha que ele sozinho sabe mais do que 7 homens capazes de dar respostas certas. Não conte vantagem a respeito dos seus planos para o futuro, pois você não sabe o que vai acontecer amanhã. Ninguém elogia a si mesmo se houver elogios que venham dos outros. As pessoas aprendem umas com as outras, assim como o ferro afia o próprio ferro. Cuide bem da sua figueira e você terá figos para comer. Trate bem o seu patrão e você será recompensado. Os pecados de uma nação fazem mudar sempre os seus governantes, mas a ordem se mantém com um líder sábio e sensato. Quem engana uma pessoa honesta e a leva a fazer o mal, cairá na sua própria armadilha, mas quem é correto será bem recompensado. Quem é honesto tem segurança, mas quem é desonesto logo fracassará. Quem cultiva a sua terra tem comida com fartura, mas quem gasta o tempo com coisas sem importância sempre será pobre.
A vida da pessoa honesta é cheia de felicidade, mas quem tem pressa de enriquecer não fica sem castigo. O ganancioso tem tanta pressa de ficar rico que nem percebe que a pobreza está chegando. Corrija uma pessoa e no futuro ela apreciará isso mais do que se você tivesse elogiado. Quando o ímpio governa, os homens de bem se escondem, mas quando caem, os justos se multiplicam. Quando os homens honestos administram, o povo se alegra, mas quando os maus dominam, o povo reclama. Quando se administra com justiça, firmada está a nação, mas aquele que a sobrecarrega com muitos impostos a levará à ruína. Quando um administrador dá ouvidos a mentiras, a sua visão sobre os seus auxiliares será transtornada. Um rei que julga com equidade os humildes terá o trono firmado para sempre. Se alguém mima seu servo desde jovem, no fim terá tristezas. O que tem parte com o ladrão odeia sua própria alma, ouve maldições e não o denuncia. Não calunieis o servo diante do seu senhor, para que ele não te amaldiçoe e tu seja tido por culpado. Por 3 coisas se alvoroça a terra, e por 4 que não pode suportar: pelo servo, quando reina, pelo tolo, quando vive na fartura, com a mulher desdenhada quando se casa, uma serva que suplanta a sua senhora. O coração do inteligente está sempre procurando aprender, e o ouvido dos sábios busca o conhecimento. O presente abre o caminho para aquele que o entrega e o conduz à presença dos grandes. Aquele que é o primeiro a fazer a sua defesa parece ter razão, mas só até que a outra pessoa comece a lhe fazer perguntas, você saberá. A sabedoria está em primeiro refletir e depois proceder. A precipitação é o primeiro passo para o erro. Quem é preguiçoso e dorminhoco acabará passando fome. Ouça os conselhos e esteja pronto para aprender, assim um dia você será sábio. O preguiçoso esconde a sua mão ao seio e não tem disposição nem de pôr o alimento na sua própria boca. Os orgulhosos devem ser repreendidos para que as pessoas simples aprendam uma lição de humildade. Quem é sábio aprenda quando é corrigido. Quando o zombador é castigado, as pessoas sem experiência aprendem uma lição. Quando se ensina o sábio, o seu conhecimento é aumentado. O preguiçoso morre desejando muitas coisas porque se nega a trabalhar. Ele passa o dia inteiro pensando no que gostaria de ter. Porém, a pessoa de caráter tem o que dar e dá com prazer. O trabalhador trabalha para si mesmo porque a sua boca o incita. O empregado sábio dominará sobre o filho de conduta vergonhosa e participará da herança como um dos irmãos. Não é bom perseguir um homem correto, não é certo punir os líderes honestos. O trabalhador relaxado é companheiro daquele que desperdiça. Você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Ele será promovido ao serviço do rei e ele não mais trabalhará para qualquer pessoa. Não mude de lugar uma divisa antiga, nem tome posse de terras que pertençam aos órfãos. Preste atenção no que lhes ensinam e aprenda o mais que puder. Afaste do governante os maus conselheiros, porque o que torna forte uma administração é a justiça. Quando você estiver diante das autoridades, não se faça de importante. É melhor que depois lhe deem um lugar de honra do que você ser humilhado na presença das autoridades. Não leve precipitadamente o teu próximo ao juízo, pois o que você fará se ele o desacreditar? Procure resolver sua causa diretamente com o seu próximo e não revele o segredo de outra pessoa. Caso contrário, quem o ouvir poderá recriminá-lo e você jamais perderá sua má reputação. Quando alguém está querendo aprender, o conselho de uma pessoa experiente vale mais do que anéis de ouro ou joias de ouro. Quem promete e não cumpre é como uma nuvem e o vento que não trazem chuva. A paciência convence até as autoridades e a perseverança pode vencer qualquer dificuldade.
Quem manda um tolo dar um recado está procurando problemas. Seria melhor que cortasse os próprios pés. O patrão que contrata qualquer tolo que lhe pede emprego acaba prejudicando a todos. O preguiçoso fica em casa e diz: se eu sair, o leão me pega. O preguiçoso vira de um lado para o outro da cama. Ele é como uma porta que gira nas dobradiças, mas de fato não sai do lugar. No momento de dificuldade, depender de uma pessoa que não merece confiança é como mastigar com um dente estragado, andar com o pé descalço. Assim como a neve é imprópria no verão e a chuva no tempo da colheita, do mesmo modo não convém o reconhecimento ao insensato. O lavrador preguiçoso, que não ara sua terra no tempo certo, não terá nada para colher. O Senhor Deus detesta quem usa as medidas e pesos desonestos. Está muito caro, diz o comprador, mas depois sai e se gaba de ter feito um ótimo negócio. A comida que se consegue desonestamente pode ser muito gostosa, mas depois será como areia na boca. Procure bons conselhos e você terá sucesso. Só se vence grandes desafios com planejamento. O líder sábio procura a fonte do mal e toma providências enérgicas para estabelecer a justiça. Os planos do diligente conduzem à abundância, mas todo precipitado apressa-se para a penúria. Os provérbios dos sábios são profundos demais para serem entendidos pelos tolos. Quando são discutidos assuntos importantes, os tolos não têm nada para dizer. Quem planeja o mal será chamado de criador de problemas. Aquele que fraqueja no dia da crise demonstra o verdadeiro caráter da sua força. O preguiçoso fica em casa e diz: se eu sair, o leão me pega. A pessoa sensata vê o perigo e se desvia dele, mas o insensato vai em frente e acaba mal. Mande embora a pessoa orgulhosa e acabarão os desentendimentos, as discussões e os xingamentos. Ter conhecimento é melhor do que ser forte. O conhecimento é mais importante do que a força. Afinal, antes de enfrentar o desafio, é preciso planejar bem, e quando há muitos conselheiros, é mais fácil vencer. O homem bem-sucedido está cercado por muitos amigos, mas os de poucos resultados não conseguem conservar os amigos que têm. Não convém ao insensato viver entre as delícias da vida, muito menos ainda a um empregado dominar os chefes. Como o rugido do leão jovem é a indignação do líder, mas como o orvalho sobre a relva é a sua benevolência. As pessoas aprendem umas com as outras, assim como o ferro afia o próprio ferro. Cuide bem da sua figueira e você terá figos para comer. Trate bem o seu patrão e você será recompensado. Os pecados de uma nação fazem mudar sempre os seus governantes, mas a ordem se mantém com um líder sábio e sensato. Existe gente que tem preguiça até de pôr a comida na própria boca. O preguiçoso acha que ele sozinho sabe mais do que 7 homens capazes de dar respostas certas. Não conte vantagem a respeito dos seus planos para o futuro, pois você não sabe o que vai acontecer amanhã. Ninguém elogia a si mesmo, se houver elogios que venham dos outros. Esses provérbios, eles falam de conduta profissional, eles falam de um relacionamento profissional. E mais uma vez, é importante a repetição deles. Coloque esse CD no seu carro e dê tempo, invista tempo nisso. Deixe que essas palavras de sabedoria entrem no seu coração. E aos poucos, ganhos, mudanças, comportamentos novos vão surgir. Bom proveito.